Esse é o vídeo 9 do bloco 2, como ler menos e saber mais. Tá? Vamos falar agora sobre teoria. Teoria, que a gente já discutiu filosofia, a filosofia sempre faz essa discussão entre o ser humano e as coisas, né? Seja a sociedade, etc. São as questões macro-gerais. Elas ajudam a gente a dar uma posicionada e reposicionar a teoria. O que é a teoria? A teoria são as forças. Né? Depois que você reposiciona as forças a partir de uma determinada visão filosófica, você vai trabalhar com as forças. Coisa simples para você entender uma teoria é, por exemplo, a questão da dengue. Quando surgiu a dengue na sociedade, as pessoas falaram assim, poxa, vem cá, dengue? O que é a dengue? Como é que surge essa doença? Né? Quais são as forças que modificam você ter um equilíbrio, o cara está bem, como eu já tive há 2, 3 meses que eu peguei dengue, eu estava bem, de repente comecei a me sentir cansado. Então por que esse cara está se sentindo cansado? Por que ele vai passar 2 semanas sem trabalhar? Por que ele vai passar 2 semanas deitado? Né? Então qual é o motivo daquilo? Quais são as forças que interferem naquele equilíbrio, que alteram aquele equilíbrio, que você tem que atuar de alguma forma, e aí vem a metodologia, vem o tratamento, para você trabalhar. Olha aí que interessante. Então, o que acontece? Você tem que ver quais são as forças. Aí você vai analisar, né, quais são os fatos que poderiam colocar aquilo. Aí você vai chegar no mosquito, né? Na verdade, no mosquito infectado. Então você vai dizer assim, olha, um determinado mosquito infectado, quando ele pica determinada pessoa, aquilo causa dengue. Aí você tem uma teoria. Antes da percepção, né, do diagnóstico da doença, você não sabia disso, você não dava força para aquele mosquito. Aquele mosquito pequenininho, aquele, talvez, quanto que o mosquito carrega de possibilidade de veneno dentro daquele corpinho pequeno, olha o tamanho, o meu tamanho, né, com 90 quilos, olha só. Então aquele negocinho pequenininho entrou dentro de mim, aquilo me transformou, se multiplicou, né? E de repente eu estava deitado, passei 2 semanas deitado por causa de uma picadinha de mosquito. Então você vai falar isso para uma pessoa antes do processo, mas peraí, cara, como é que um mosquitinho pequenininho daquele vai criar esse tipo de problema? Ou seja, você estava subavaliando uma determinada força que estava agindo com um determinado processo e você então não estava conseguindo diagnosticar bem um determinado problema. Então isso está em relação a qualquer coisa. Né? Se você vai colocar isso em qualquer situação, você vai ver o seguinte, uma determinada falta de um determinado produto significa o quê? Agora e depois. Né? Um determinado momento econômico significa o quê? Então você vai construindo aí forças A, B, C, D, E, você vai dando peso para essas forças e você vai contextualizando essas forças em que determinada situação, em determinado momento, o peso que cada força tem. O que isso ajuda para a gente? Né? Para a gente pensar, no nosso caso aqui, o trabalho da gente poder economizar tempo nas coisas. Você tem que ver naquele teórico, naquele livro, você tem que identificar, esse livro aqui é um livro teórico. Ele está falando das forças. Ele está pontuando bem essas forças, ele está trabalhando bem com essas forças, e eu vou usar essa teoria desse cara, e vou mexer na minha metodologia, e vou mudar minha maneira de trabalhar. Isso realmente resultou, realmente, quando a gente percebeu que o mosquito estava, e a gente começou a atuar em cima disso, e começou a diminuir o mosquito, a dengue diminuiu. Então, aquilo faz sentido. Então, o que você tem que ver é o seguinte, a teoria sempre vai ter que ser avaliada lá embaixo, na execução da metodologia, porque a teoria vai puxar uma metodologia que é a ação em cima das forças para você poder equilibrar essas forças de novo. Então, olha só a sequência que você vai fazer. Isso não faz parte do nosso grupinho. Se você gostou do vídeo, siga o canal, vê lá embaixo, entra no grupo do Facebook e vamos seguir, né, para a gente fechar esse nosso bloquinho 2, que é o bloco intermediário desse cursinho que a gente está fazendo. Obrigado.